Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do Estudante Publicitário. Aqui é onde a gente ajuda você, estudante de publicidade e propaganda, a arrumar um trampo na área. Eu sou o Matheus Monteiro Martins. Eu sou o Rodrigo Esteves, o Rhodes. E hoje o que a gente vai falar, Rhodes? Vamos falar sobre criação, velho, a tua Vamos falar área do sobre criação, coração, mano. cara. Vamos falar sobre E, criação. e para a gente começar a falar sobre criação, vamos trazer um pouquinho de história, né? Eu comentei um pouquinho também dessa história lá quando a gente falou sobre mídia, né? Que lá em 1808, 1800 e pouquinho, lá onde não existia quase nada aqui, né? Surgiram os primeiros jornais ali, o Diário do Rio de Janeiro, Espectador Brasileiro, Almanaque dos Negociantes, também lá em Pernambuco, o Diário de Pernambuco, né? Mas só depois, né, que começaram a vir as agências, lá para 1900, 1910, 1915, né, começaram a surgir agência, mas não no formato que a gente conhece hoje. Eram empresas de anúncios, né? Empresas que faziam anúncio ali, chegava o job, mas será que era job mesmo, né? Não sei dizer, mas chegava ali o projeto para fazer, desdobrava o anúncio ali, publicava no jornal, mandava ali para o rádio, né? Mas é mais ou menos nessa época que começaram a entender esse formato como uma possibilidade de negócio, e aí começaram a surgir as famosas agências, né? Talvez não no formato que a gente tem hoje, que o Rhodes vai comentar um pouco mais, inclusive, mas um pouco diferente ali, né? E se não me engano, acho que a primeira agência no Brasil foi uma agência chamada Eclética, ou algo assim. Me comenta aqui se eu estiver falando groselha, né? Mas a chegada de marcas de fora, o pessoal lá de Nova York, né? Porque publicidade sempre foi Estados Unidos, sempre foi a janela para o mundo, né? A galera começou com essa vinda de fora, os profissionais de fora começaram a trazer esses técnicas que se usam hoje, formatos que se usam hoje, tudo isso, claro, né, das agências lá dos Estados Unidos, que já faziam print, já faziam filmes, já faziam muitos trabalhos, muitos formatos para muitas marcas, mas especificamente, olha só que louco, a General Motors, né, a GM, aqui no Brasil, quando ela chegou aqui no Brasil, ela criou um departamento de propaganda, né? E esse departamento de propaganda dentro da empresa, hoje a gente conhece como house, mas na época era o departamento de propaganda, ali onde o pessoal fazia e acontecia, né? As coisas mais criativas, mirabolantes, as coisas mais chamativas, as coisas que mais brilhavam os olhos dos consumidores. Só que aí o que aconteceu foi que tempos depois essa house ela foi descontinuada, sabe-se lá por qual motivo, essa parte da história eu não tenho, e esses profissionais que estavam lá nesse departamento de propaganda, eles foram para outros lugares, eles tinham que continuar pagando boleto, tinham que continuar trabalhando, e foram trabalhar em outros lugares. E foi bem no momento em que duas agências lá dos Estados Unidos vieram para cá, uma chamada NW Ayer, espero que minha pronúncia esteja certa, e a famosa JWT, a famosa Thomson. Ela também veio para cá. Então, essa galera que estava na GM aqui no Brasil, no departamento de propaganda, esses publicitários começaram a trabalhar com essa galera gringa. E a partir daí, o que aconteceu foi que eles começaram, né, brasileiro, tá ligado, né, começaram a pegar os esquemas dos gringos, começaram a fazer uns layouts bonitão, começaram a fazer algumas coisas mais incríveis do que já era feito na época, e eu acredito que nesse ponto da história a gente já começa a falar sobre criação, né? Sobre o departamento, a dupla criativa, que o Rhodes vai comentar um pouco mais, processos criativos, processos dentro da agência, né? E o que eu acredito, Rhodes, que muito estudante tem na dúvida o que é a criação? Né? Será que é só fazer um filme bonito, colocar na televisão, deixar lá no YouTube, só fazer um layout bonito para colocar ali no ponto de ônibus, na revista? Ou não, vai muito além desse cenário todo? O que é criação, Rhodes? Legal, Matheus.
É interessante notar que quando o pessoal entra na faculdade, né, tem uma pergunta clássica, né, que os professores de primeiro ano fazem assim para a sala de aula, né? Que área que você quer trabalhar em publicidade, né? Meio que ele faz uma pesquisa rápida ali com os estudantes, né? E é engraçado, nos primeiros anos, a grande maioria quer trabalhar na criação, ou pelo menos foi seduzido pela publicidade para trabalhar na criação, mesmo não sabendo exatamente o que que é. Mas se ele foi seduzido pela publicidade, é porque ele gosta de criatividade, ele gosta de ler, ele gosta de escrever, ele gosta de desenho, pintura, arte, cinema, né? Ele está dentro desse universo artístico mais amplo e isso acabou atraindo ele para entrar numa faculdade de publicidade. Então, a criação geralmente é o grande gancho, né, que atrai as pessoas. E aí, engraçado, né? É curioso você estar contando essa história, e eu vou contar um pouquinho agora a partir da onde o Matheus parou aí nessa história da publicidade mundial e no Brasil. Eu quero dar um enfoque na criação mesmo, né? Para justamente ajudar, né, aqueles 90% que levantam a mão quando querem ir para a criação, entenderem o que de fato é criação, né, entenderem se é aquilo que eles querem mesmo, né? Porque, obviamente, ao longo da faculdade, ao longo da trajetória, as pessoas elas vão descobrindo que tem outras áreas, tem outras possibilidades, elas entendem que elas têm habilidades diversas para fazer outro tipo de atividade, né, dentro da agência, e acaba que a coisa vai se espalhando melhor. Mas a criação sempre acaba sendo a área que mais atrai, né? Então, para você, estudante publicitário, ou que ainda não entrou na faculdade, está pensando em entrar, quer saber um pouquinho mais sobre a área de criação? Vamos falar sobre isso agora. Quem inventou o formato que a gente trabalha hoje, né, com as áreas, etc., foram os americanos, né? Os americanos, eles são os pais da propaganda. É, obviamente, um país capitalista, né, que precisava fazer com que o capitalismo girasse, e a propaganda, eu costumo dizer que é a engrenagem do capitalismo, né? Ela é, na verdade, as correias que fazem o capitalismo girar. E aí tudo nasceu, né, disso, da necessidade do mercado, da necessidade de se anunciar, de se vender, de se construir marca, né, de se conversar com o consumidor. E, e aí as agências americanas, elas construíram suas operações da seguinte forma. O departamento de criação, lá em 1960, quando a coisa começou a pegar um formato um pouco mais profissional, óbvio que isso já existia desde o começo do século, né? Mas década de 40, 50, e aí o ápice se consolidou em 60, as criações, né? O departamento de criação, ele era feito basicamente por um redator publicitário, né? O redator publicitário, ele era o centro da criatividade, o centro da criação de uma agência. Por quê? Porque a propaganda era muito baseada em texto, né? Então, os anúncios eram texto, né? Os comerciais eram roteiro, né? A essência de um comercial é o roteiro, a espinha dorsal. Por isso que o redator é tão importante, o redator publicitário é tão importante. E o time de arte, eles ficavam uma espécie de... Eles não ficavam juntos com os redatores, eles eram uma outra área separada, e era uma espécie de um estúdio de montagem, né, onde eles pegavam aqueles textos, aqueles anúncios aprovados, e eles montavam uma arte ali, né? Na época, tem que lembrar que não existia computador, obviamente, era tudo feito na mão, ali no recorte, no corte e cola, né? Era tudo uma coisa bem artesanal. Então, o diretor de arte, antigamente, ele era apenas um montador, né? Ele montava ali, ele colava as coisas para depois poder aprovar com o cliente. O tempo foi É como se ele pegasse a ideia do redator e deixasse de um formato mais visual ali, atrativo, é isso? Exatamente, ele pegava aquele texto, né? Aí ele escolhia uma foto, aí ele escolhia uma fonte, né? A fonte do texto, e aí ele montava, recortava tudo e montava. Então aí que nasceu a questão da direção de arte também, que esse modelo ele se alongou até basicamente meados da década de 90, cara. Olha que curioso. Por quê? Porque ele se arrastou até a invenção, né? Ou a adoção dos computadores.
né, os computadores nas agências. Até então, até começo da década de 90, não tinha computador. Então, tudo era na base do recorte e cola mesmo, né? Você chegou a trabalhar, pegar uma parte desse período ou não? Eu peguei o final, cara. Peguei o final dessa era. Peguei o final de uma era, né? Quando eu entrei, os computadores estavam começando, cara. Né? Eu entrei em 97, os computadores deviam estar alguns poucos anos, assim, né, na criação. E ainda tinha muito, tinha resquícios, né, do passado, né, onde tinha lá uma sala de montagem, né, com papel cartolina, spray, cola spray, né? Então, o que se fazia na minha época é assim, imprimia-se os anúncios e aí eles terminavam de montar nessas salas aí. Obviamente que isso foi acabando ao longo do tempo, né? Óbvio que, Eu imagino que era uma época que nessas impressões vocês apresentavam para os clientes em pranchas, né? exato, era um momento de transição, era justamente, não é que na minha época já não se montava mais, né? Não se recortava as letras, tal, né? O famoso pestap, né? Recortar as letras e montar, já tinha meio que acabado isso, mas tudo que se apresentava para o cliente era impresso, né? Porque era a cultura de se montar em prancha e apresentar pessoalmente para o cliente em prancha. Então era um momento de transição. Hoje em dia, praticamente não se faz mais isso, né? Tudo é apresentado digitalmente, né? Então eu peguei esse momento de transição. Mas voltando lá, né, à década de 60, ao Mad Men, e aí, assim, eu recomendo você, estudante publicitário, assistir a série Mad Men, né, que é uma série super importante, assim, não só porque ela fala da publicidade dos anos 60, mas porque a série é muito boa mesmo, tá? Os atores são incríveis, o texto é incrível, série nota 10, assim. E retrata bem o espírito da época, né? Então, como as agências funcionavam e tal. E não só isso, toda a questão cultural também, né? Assim, os valores da época, tá? É muito, muito interessante, muito bem montado e retratado ali, como que era a década de 60, uma agência de publicidade em Nova York. Mas retomando aqui, então, o redator era o centro das agências, depois o diretor de arte, né, que era esse cara que montava as artes, ele, né, ou ela, foram ganhando mais visibilidade ao longo do tempo, e aí deixou-se de ser área separada e começaram a unir a área de arte com a área de criação, né, que era o texto, né, e aí, assim, década de 70, 80 já começaram a surgir as famosas duplas de criação, onde um redator se juntava a um diretor de arte e os dois criavam as campanhas, desde o conceito até a arte, né, de cabo a rabo. Então, e esse modelo de dupla é o modelo mais longevo, assim, né, porque né, ele vem ali do final da década de 60 até praticamente hoje, né. Muitas agências ainda trabalham no modelo de dupla, mas hoje a coisa ganhou uma complexidade alta, né, porque hoje a propaganda ela é uma propaganda muito diferente do que era na década de 60. Então, hoje a gente tem um universo digital que invadiu a publicidade, né? Transformou a publicidade numa outra coisa, e tem outras diversas subdisciplinas que fazem parte do departamento de criação. Então, eu vou contar para vocês, por exemplo, além do redator, né, e do diretor de arte, a gente tem alguns outros profissionais que compõem hoje a equipe de criação. Importante dizer que é muito legal isso, porque abre muito mais campo de possibilidade para você que está estudando. Né? Antigamente você tinha ou era o redator ou era o diretor de arte. Hoje você tem outras possibilidades, outras disciplinas. Então vamos lá, vou contar quais são essas outras disciplinas. E todas, antes de você entrar nas disciplinas, todas elas fazem parte de uma agência, por exemplo, ou depende muito de agência? Depende do perfil da agência, tá? Se a agência é maior, quanto maior a agência, mais sub-áreas a criação vai ter. Mas eu vou te dizer que hoje em dia é difícil uma agência
que tenha só um redator e um diretor de arte, entendeu? Porque por menor que seja, o mercado pede outras disciplinas. Então já começo com uma delas, que é o motion design. Né? Então tem o diretor de arte e tem aquele cara que faz assim a arte, vamos dizer, a arte estática, e tem o motion que faz a parte animada. Então ele vai pegar aquilo que o diretor de arte criou e ele vai transformar aquilo numa animação. Né? Por que isso? É só você olhar nas redes sociais hoje a quantidade de vídeos que a gente tem, a quantidade de posts animados, né, por exemplo. Então, tudo aquilo é um motion design que faz. Então, é E o legal, fundamental hoje ter um motion design dentro do time. e o legal é que o motion ele soma na equipe, né? Não é que o diretor de arte ele perdeu o papel dele, né? Ele continua fazendo ali a campanha, trazendo o visual ali para colocar em determinados formatos, né? E o motion ele soma nesse trabalho dele, certo? Ele agrega, ele pode até muitas vezes melhorar o próprio trabalho da direção de arte, assim, né? Que ele pode trazer algumas ideias, algumas referências, tal, para deixar o trabalho ainda mais interessante. Então, se você tem interesse por essa área de motion, assim, de animação, né? Se você é uma área também para ficar de olho porque tem demanda, tá? Tem bastante demanda. Não tem tantos profissionais assim e as agências estão sempre precisando contratar. Um outro fenômeno também interessante é o seguinte: existem o diretor de arte que também é motion. Então esse é um outro fenômeno. Então, ao invés de tem agências que funcionam assim, por exemplo, o diretor de arte, ela contrata diretor de arte que também saiba animar. Lógico, são profissionais mais difíceis de achar, mas quando eles existem, eles são super valorizados. Né? Então também fica a dica aí. Né? Quem quiser ali mirar em alguma coisa, direção de arte, aprende a mexer no After Effects, né? Algum programa de animação, É para legal que você até consegue saber. antecipar a jogada, inclusive, né? Já mata tudo ali no mesmo profissional. Isso é muito Exato, a bacana. própria pessoa, ela, na hora que ela está fazendo layout, ela já está imaginando como aquilo vai ser animado, né? Isso é Porque ela legal. já vai fazer as duas coisas. Então, de fato, é isso. Aí, gente, a gente tem outros profissionais, por exemplo, como o pessoal de redes sociais. Né? Redes sociais hoje é um troço assim gigantesco. Né? Todas as empresas têm seus perfis em redes sociais. Todas as empresas têm uma demanda enorme para ter esses perfis alimentados, né, com conteúdo. E as agências elas têm ali um community manager ou um content manager. Cada agência meio que chama de um nome, mas é a pessoa responsável por gerir aquele perfil, aquela rede, pensar no conteúdo, então ele faz um planejamento de conteúdo, né, qual vai ser o conteúdo que vai né, constar naquele perfil ao longo do mês, e é a pessoa também que produz esse próprio conteúdo, ela escreve aquele conteúdo, já imaginando também como é que vai ser a arte, etc. Ela já faz um conteúdo meio pré-prontinho, assim, né, só para o diretor de arte pegar depois, ilustrar e tocar pau. Esse profissional, ele tá super em alta também. Eu acho que vale a gente fazer um episódio só disso, sabe? Porque eu acho que essa galera que tá chegando agora tem, obviamente, muito interesse por rede social, porque a grande maioria é super heavy user, né? Super usuária dessas redes, né? Então, eu acho que tem muita gente aí muito interessado em seguir pela área de redes sociais. Eu acho que vale fazer um episódio só para falar disso, tá, gente? Tem muita coisa, muito assunto para a gente se aprofundar em cada um desses temas aí. Então, o Community Manager, né? Aí a gente pode passar para algumas agências ainda tem um trabalho de offline muito forte, né? Ou seja, de propaganda impressa, propriamente dito. Toda agência acaba tendo demanda, né? Apesar de que hoje o digital ele tomou conta, né, da nossa pauta, obviamente que clientes têm necessidade de fazer um folheto, de fazer um material de ponto de venda, de fazer um livro, de fazer enfim, tudo que você possa imaginar que é impresso. E aí, para você conseguir finalizar um trabalho impresso, você precisa de um profissional que chama arte finalista. Né? Ele é que vai pegar aquilo que foi criado pelo redator e pelo diretor de arte, aquela peça impressa, né, que vai ser impressa, ele termina aquele arquivo, ele deixa aquele arquivo pronto para ser impresso, tá? Pronto para a gráfica conseguir rodar. É uma área mais técnica, tá? Porque assim ele é um profissional bem específico, assim, ele tem uma função bem específica, mas
ele faz parte ali do time da criação. Também, enfim, se você tiver interesse de se aprofundar um pouco mais, vai pesquisar um pouco do que o profissional de arte final faz. E também deixa perguntas aqui para a gente, enfim, se quiser interagir com a gente para tirar dúvidas específicas, a gente consegue responder também. Perdão. Então, que mais? Aí, outros profissionais, tá? Profissionais, assim, profissões mais recentes, né? Assim como o profissional de redes sociais, tem profissionais que surgiram, assim, com as demandas mais novas, né? Dessa nova propaganda, né? Que tem muito a ver com o digital. Um profissional que chama arquiteto de informação ou UX, tá? Que é User Experience, né? A sigla para User Experience, é o profissional que ele vai cuidar dos produtos digitais. Ele vai conceber os produtos digitais. O que é um produto digital? É um site, é um portal, é um e-commerce, é um aplicativo, é uma landing page, é uma newsletter, é um e-mail marketing. Então, a gente precisa lembrar que para fazer esse tipo de produto digital, eu preciso fazer, antes de começar a fazer o design dele, né, eu preciso fazer uma planta baixa daquilo, né? Falando de uma maneira bem simples, tá? Óbvio que vai muito além do que isso que eu estou falando, mas assim, para você que não conhece a área, acho que vocês vão entender a analogia. Quando você vai construir uma casa, que você contrata um arquiteto, a primeira coisa que ele faz é uma planta baixa, né? Então ele combina com você assim, ó, quantos quartos você quer ter, quantas salas, quantos banheiros, como você quer, maior, menor, se quer um sobrado, se quer uma casa térrea, e ele faz uma planta baixa, né? O arquiteto ele já não sai construindo a casa, né? Assim, junto com o engenheiro ali. Ele precisa projetar aquilo primeiro. Então, o profissional de UX, né, o arquiteto de informação, ele faz exatamente isso. Ele constrói a planta baixa do que vai ser aquele site, aquele portal, aquele e-commerce, né, para que o cliente consiga entender, consiga olhar, consiga aprovar. Pô, é isso que eu quero, né? Eu quero essas áreas, eu quero esse menu, eu quero esse botão aqui, eu quero tantas páginas internas, eu quero. Enfim, é isso que ele faz, né? Em resumo, um profissional também super requisitado, um profissional hoje que extrapolou o universo das agências de propaganda. O profissional hoje ele está trabalhando, esse cara de UX ele está trabalhando em banco, ele está trabalhando em construtora, ele está trabalhando em startup, ele está em tudo quanto é lugar, né? Então é uma profissão bem legal também. E esse profissional, por mais que você encontre em muitas áreas, dentro da agência, é ele que vai criar o site daquela campanha que a gente está tocando. É ele que vai desenhar o fluxo do consumidor. Lembra lá no vídeo de mídia que a gente comentou, que a gente leva a pessoa, gera o tráfego dessa pessoa para um site, por exemplo? É ele que vai desenhar toda a jornada dessa pessoa dentro do site para virar um lead, para fazer uma compra de um produto, para fazer uma assinatura, ou o que for, né? É todo esse fluxo que ele vai desenhar, que é o chamado experiência, e você tem também, eu acredito que o Rods também vai comentar um pouco, que é o UI, né? É o profissional de UI em que ele não só faz parte desse processo de criação ali de toda essa jornada, mas ele também é o que vai desenhar todo o visual para justamente a pessoa clicar em determinado lugar ali que foi planejado, fazer a compra em determinado momento, tudo isso, né, Rods? Não são todas as agências, eu acredito que tem isso, né? São agências mais digitais e menos offline, vamos dizer mais ou menos assim, mas que em algum momento acaba fazendo parte do dia a dia ali do planejamento de uma campanha, né? Sem dúvida, Matheus. Esse profissional de UX, depois que o trabalho de UX está pronto, né, o projeto está pronto, aprovado, a próxima etapa é passar para um profissional de UI, tá? É engraçado os nomes, né? Talvez vocês não estejam assim tão familiarizados. Mas UI é o User Interface, né? O profissional de UX é o User Experience, né? O X, e o UI, que é o I, é User Interface, que é um designer especializado em criação de produtos digitais. Então, ele é um designer especializado em fazer sites, fazer e-commerce, fazer tudo isso que eu já falei. Esse profissional ele vai pegar esse projeto e aí ele vai desenhar
o visual disso, né? Ele vai desenhar, é, ele vai definir a paleta de cores que o site vai ter, ele vai definir a fonte, ele vai definir o tamanho das janelas, aonde vão entrar foto, os botões, né? O tamanho dos botões, a estética dos botões, né? Então é isso, né? Esses dois profissionais, eles trabalham muitas vezes em dupla, e eles conseguem, né, em conjunto, produzir um produto digital, né? Que hoje é tão importante, tão fundamental para toda agência, né? Ter profissionais com esse perfil, porque é uma demanda alta, né? A demanda de produtos digitais, ela é frequente. A gente está sempre criando coisas novas ou reformulando coisas antigas, né? Então, tem muito isso, né? De você refazer, redesenhar um site, redesenhar uma experiência. Então, é um trabalho constante e tem bastante demanda. Então, se você também é estudante publicitário, está a fim de ir para um viés um pouco diferente do caminho tradicional, né, do redator, do diretor de arte. Se você tem algum tipo de habilidade, familiaridade com esse universo, né, de digital, de produtos digitais, você gosta, essas duas áreas também são bem legais, vale a pena pesquisar, vale a pena ir atrás. A gente também vai poder falar delas um pouco mais de profundidade em outros episódios, então fique ligado. Em resumo, tá? Se a gente for pensar numa agência completa, num time de criação completo, essas são as áreas que compõem um time de criação completo. Claro que cada agência acaba tendo a sua divisão. Tem agências que têm mais profissionais diversos, como eu falei, todos esses, tem outras que têm menos. Depende do tamanho, depende do perfil, depende de várias coisas. Mas eu quis cobrir aqui uma criação completa, né? Se a gente fosse pensar numa criação com todas as disciplinas, essas seriam as disciplinas. E o legal é que você comentou que são profissionais que também trabalham em dupla, né? O que lembra também a dupla redator e diretor de arte. Mas, claro, são objetivos diferentes, são realidades diferentes, né? Para, inclusive, executar coisas diferentes, né? Projetos diferentes. E aí eu acredito que o processo criativo ele seja diferente também. É tudo muito diferente, afinal são áreas distintas que se complementam, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o processo criativo, Rods. Não só aquele que você já está familiarizado, para você mesmo criar campanhas, mas o que você vê por aí como processo criativo. O que é isso? Como que um estudante publicitário ele pode aplicar isso também, por exemplo, em trabalhos da faculdade, ou até mesmo ele já poder exercitar essas dicas que você vai trazer de processo criativo, já trampando na área de criação. Não, sem dúvida, super importante aí o teu ponto, porque eu imagino que o estudante deva estar pensando, né? Tá, não, legal, mas assim, como que deve ser o dia a dia mesmo da criação, né? Assim, a partir do momento que eu estou sentado lá naquela cadeira, como que é, né? Chega um pedido para mim, como é que eu começo, por onde eu caminho, que eu faço, né? Obviamente, quem está estudando não tem essas perguntas, são perguntas naturais. Imagino que tem uma curiosidade natural para entender como é que o time de criação recebe um pedido, né, de uma campanha, de um projeto, de um site, qualquer coisa, e como é que ele executa aquilo, né? Como é que quais são os passos para ele conseguir é, tirar uma coisa do papel, né, um pedido que vem escrito num briefing, num papel, e transformar aquilo numa coisa concreta, né, num filme comercial, num anúncio impresso, numa estratégia de redes sociais, postagens, num site, e por aí vai. No vídeo, né? Então, vamos lá. Quando a criação recebe o briefing, né, só relembrando, é aquele documento onde tem todo o pedido do cliente detalhado. Então tem lá o objetivo, tem lá, primeiro geralmente tem o que é, né, qual que é o produto, um pouco da marca, o que é aquela marca, né, qual que é o objetivo, o que ele quer com essa campanha, vender mais, ficar conhecido, ele quer, o que ele quer, né, o que ele quer com aquilo no final. Qual é o público, né? Qual que é, isso é super importante, qual que é o perfil do público, se é um público mais velho, mais novo, homem, mulher, ambos,
classe social, preferências, estilos, por aí vai. Isso também vai determinar muito a abordagem que se vai fazer, né? Públicos distintos têm abordagens distintas. E no final tem geralmente um prazo, né? Que tem que se cumprir. Então, um briefing, basicamente essas são informações que tem um briefing que chega para a criação. Então, chega lá, você está lá sentado um dia, vai chegar por um e-mail ou por um sistema que a agência tenha de briefing, vai chegar lá esse documento com esse pedido de criação. O que acontece geralmente é que o diretor de criação, ele vai fazer uma orientação geral, tá? Então o teu chefe ali, ele vai chamar vocês para uma reunião, você, teu dupla, ou você sozinho, dependendo da configuração da agência, ou você e mais 2, 3 pessoas, ou você junto com mídia, né? Vai depender do que é. Ele vai chamar vocês e vai dar uma orientação geral, né? Gente, ó, acho que a gente tem que ir por aqui, aqui é um caminho de referência para a gente olhar. E aí, o primeiro passo do processo criativo é você ir atrás de referência, né? Assim, referência é o caminho para todo criativo. Que é o quê? O que seria referência? Ir atrás do que a concorrência já está fazendo. Entender realmente a pegada desse cliente, né? Então, vasculhar as redes sociais deles, vasculhar no YouTube se tem comercial, tentar procurar o máximo que você conseguir informação com esse cliente. E aí, olhar os concorrentes também para entender, assim, como é que rola essa competição, né? Como é que os concorrentes estão abordando o mesmo assunto, porque se são concorrentes, eles estão brigando pela mesma atenção, pelo mesmo público. Então, vai lá olhar os concorrentes e vai olhar o que tem sido feito de mais legal na publicidade mundial. Aí vai olhar premiação, vai olhar livro de design. Então, assim, busca todo esse tipo de referência que você conseguir angariar. Eu gosto de fazer uma coisa específica, assim, quando eu tenho um projeto do zero, eu gosto muito de criar um board no Pinterest. Né? Então, eu crio um board, uma área específica no Pinterest, eu coloco lá a turma que vai trabalhar na área, no projeto. Então, fica todo mundo ali com acesso a esse board, e aí a galera fica jogando referência dentro desse board. Então, a galera fica caçando referência e fica jogando dentro desse board. Então, é uma maneira, um processo interessante, assim, que é simples, mas que funciona. Então, todo mundo depois está dentro mais ou menos daquele universo ali, né? A gente fez um board, a gente entendeu. Tem quantidade, ali. Não? Quantidade de coisas para estar dentro do board? Exato. Não, é livre. Você coloca quanto você quiser lá dentro. O importante é ter uma coesão, né? Assim, tem um mínimo de coesão. Todo mundo está buscando coisas que vão ajudar a responder o briefing, entendeu? O problema do board, às vezes, é que a galera começa a jogar para dentro coisas muito distintas, né? Aí acaba que você não cria uma linha, né? Não cria um caminho. Então, o ideal é assim, pô, entendi qual que é o perfil, entendi qual que é a pegada, eu vou buscar referência. Aí você vai juntando. E quando você olha o board no final, sei lá, pode ter 20, 30 coisas, referências, ele tem que ter uma ligação entre as coisas, sabe? Ele tem que ter entendi, esse é o universo, né? Então, a ideia é criar um universo para aquele job, para aquele projeto. Aí, a partir disso, a gente vai para uma etapa de brainstorm. Então, pô, legal. Li o briefing, estudei o cliente e os concorrentes, fiz os boards de referência, fui buscar o que existe de mais legal no mundo, né, dentro desse universo que eu estou estudando, e aí eu vou para uma reunião de brainstorm. Então, a reunião de brainstorm é aquela onde você vai se juntar com uma ou mais pessoas para, de fato, ter as ideias para aquele projeto. Então, pô, o que a gente vai fazer, galera? Vamos fazer um filme assim, assim, assado. O que pode ser esse filme? Como é que pode ser essa assinatura do filme? O anúncio, ele pode ser assim, ou o post, vamos fazer uma campanha de redes sociais especificamente, que vai ser assim, assim, assado. Então, assim, é o momento onde você vai estar focado, em conjunto, levantando as hipóteses para aquele job, tá? Para aquele pedido.
Óbvio, gente, vamos falar muito sobre brainstorm ainda, né, Matheus? Vamos falar muito, vamos ter capítulos, talvez mais do que um, para falar especificamente sobre brainstorm. Sem dúvida. Né? Então, estou falando aqui em linhas gerais, mas é esse o processo. Sentou, teve brainstorm, levantou as ideias, escreveu tudo as ideias, vai para o diretor de criação aprovar. Aí o diretor de criação ele vai olhar as ideias, ele vai fazer um filtro. Tá? Por que o diretor de criação faz isso? Porque geralmente ele é uma pessoa mais experiente, que ele tem uma visão geral da coisa, ele entende do negócio, ele entende do cliente, ele entende de criação. Então ele vai poder, pela experiência, pelo olhar, escolher aquilo que faz mais sentido para aquele objetivo que está no briefing. Tá? A partir do momento que o diretor de criação bateu o martelo nas ideias que vão ser apresentadas para o cliente, os criativos, né, o diretor de arte, o redator, o UX, etc., voltam para cada um para suas mesas e cada um faz a tua parte ali. Então o redator vai escrever de fato, o diretor de arte vai fazer o layout, né? O UX vai fazer o wireframe, enfim. E aí, depois que cada um fizer a sua parte, de novo, junta-se, né? O redator manda o texto para o diretor de arte, que vai compor ali aquele layout, né? Ou o UX vai terminar de fazer o seu wireframe, junto com o UI, né? Vão fazer ali o projeto e apresenta-se para o cliente, tá? Geralmente, antes da apresentação para o cliente, tem uma apresentação interna, tá? Um atendimento, tem que ter uma validação do atendimento e por aí vai, aí apresenta-se para o cliente. Para alinhar a expectativa dentro, né? Para todo mundo ir na mesma página apresentar para o cliente, né? Senão fica tudo muita ponta solta e não vai dar certo. Geralmente o atendimento tem uma visão muito mais clara do cliente ou do negócio, né? Então ele vai poder dar uns inputs de eventuais coisas que estejam fora daquele universo do cliente. Então a gente ajusta aí o que precisa ajustar e apresenta-se para o cliente. Então esse é um processo completo, né? Mais tradicional que acontece dentro da criação. Como vocês podem reparar, não é fácil, né? Tem várias etapas, né? É trabalhoso. Muitas vezes chega no cliente, o cliente reprova, volta tudo e começa tudo de novo, acontece. Então, assim, trabalhar em criação tem que ter uma característica muito importante que é resiliência, galera. Assim, você não pode ser uma pessoa que vai ficar abalada com um não, né, com uma reprovação, ou você é uma pessoa que não gosta de rever aquilo que você fez e tentar outros caminhos, né? A vida de criativo, o tempo inteiro é isso, assim, a gente revendo, ajustando, refazendo, e tem que ter resiliência, tem que ter força para continuar. Você não pode se abater, né, com isso. Porque afinal você não está fazendo ali alguma coisa bagunçada, né? Do tipo, vai fazendo, depois eu te mando o briefing. Não é assim, né? Existe o processo, é tudo muito organizado, não é o oba-oba que muita gente vende por aí, não é mesmo? Exato, o Matheus comentou uma questão que, assim, eu comentei o processo ideal, correto, etc. Todas as etapas que acontecem, que deveriam acontecer. Mas, infelizmente, a gente sabe que na prática nem sempre acontece dessa forma. Tem agências que são mais desorganizadas, enfim, que acontece de uma maneira mais bagunçada. Às vezes junta várias etapas numa etapa só, né? Então, eu já vi muita reunião de briefing virar reunião de brainstorm e por aí vai, assim, né? Tem essas coisas que acontecem, enfim, o mercado não é perfeito, as agências têm características e culturas distintas. Então, eu contei aqui o processo perfeito, certinho, mas cada lugar é cada lugar. Com certeza. E a gente vai se aprofundar em cada um desses assuntos que o Rods comentou, né? Se a gente pudesse, a gente ficava aqui 24 horas falando sobre isso, que é um assunto que encanta muito a gente, né? Seja mídia, seja criação, né? Todos os processos criativos, seja, enfim, o que for, esse dia a dia de agência encanta muito a gente, mas a criação é, de fato, assim, o que mais encanta os olhos do cliente, porque é o visual ali de fato, né? Então a gente vai se aprofundar em direção de arte, a gente vai se aprofundar em redação, a gente vai se aprofundar mais em brainstorms, processos criativos e por aí vai, né, Rods? Sem dúvida, sem dúvida. Tem muito assunto para falar. Tem muito assunto para falar. Hoje eu falei de uma maneira bem geral, mas se vocês pararem para pensar, cada tópico que eu mencionei, ele vale quase um episódio inteiro.
né, para a gente destrinchar ali todos os processos, todas as áreas e tal. Mas o que eu posso falar, né, como recado final, é que a área de criação é uma área muito bacana, gente. É uma área assim, cara, eu estou há 23 anos nesse negócio, né? E pretendo continuar nesse negócio. Então, assim, é muito legal quando as coisas saem, dá um prazer incrível, né? Quando você vê uma campanha tua rodando aí pelo mundão, dá um prazer incrível. Quando você ganha um prêmio pelo teu trabalho, dá um prazer incrível. Quando o cliente te elogia, né, por alguma coisa, dá um prazer incrível. Então, assim, é muito prazeroso, né? Tem muitos problemas, como eu falei, da resiliência e tal, mas tem um lado positivo que, assim, é sensacional, dá muito prazer trabalhar na área de criação, né? Então, é isso que você busca para a tua carreira, né? Desafios que precisam ser vencidos, em busca de uma satisfação lá no final. A criação é o teu caminho. Show de bola. Então, a gente fica por aqui. Por hoje é só isso, né? Então, nos encontramos nos próximos vídeos. E meu nome é Matheus Monteiro Martins. Eu sou o Rodrigo Esteves, o Rods. Esse foi mais um vídeo do Estudante Publicitário. Segue a gente no Instagram, no YouTube, no Spotify, em todos os lugares que você encontrar a gente. É só digitar lá no Google, lá, Estudante Publicitário, que você encontra a gente e pode nos acompanhar. A gente está publicando vídeo direto e vamos nos aprofundar cada vez mais. É É isso isso. aí, galera. Valeu, até a próxima. Até a próxima.